Sou Heloísa Magentali. E eu sou Gabriel Echoa. Um assunto que está aparecendo bastante na mídia, principalmente em 2020, é o desequilíbrio ambiental e a proliferação descontrolada de certos animais. Mas primeiro precisamos entender o que é um ecossistema. E para isso, a repórter Sofia irá falar. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Gabriel. Então, o ecossistema é um conjunto formado pela soma de várias coisas. Por exemplo, um mar, um rio, um bosque, seres vivos que habitam esse meio e as relações que eles estabelecem entre si e com o meio. Em primeiro lugar, todos os ecossistemas precisam da energia do Sol, que é básica para a existência da vida. Em segundo lugar, em todos os ecossistemas se estabelece uma estreita relação entre os elementos que os compõem. Por isso, dizemos que os elementos do ecossistema são interdependentes. Por exemplo, no caso do ecossistema bosque, que estabelece uma relação alimentar conhecida como teia alimentar, em que o resto de plantas e animais mortos são decompostos e viram nutrientes para as plantas e elas viram alimento para os animais herbívoros, que por sua vez se convertem em alimento para animais carnívoros. Deste modo, todas as relações do ecossistema ficam em equilíbrio. Vamos tratar de quando essas relações não ficam em equilíbrio, já que é um dos fatores importantes para seu funcionamento, que é o bioma estar em desequilíbrio, afetando o resto da cadeia, onde pode ocorrer proliferação descontrolada de alguns animais e muitas outras consequências negativas para o ecossistema. Obrigada. Obrigado, Sofia. Uma pequena alteração nos fatores físicos, como a temperatura e a poluição, são capazes de ameaçar os seres vivos e comprometer toda a cadeia alimentar. Os impactos ambientais causados pelo ser humano, como as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal mato-grossense, é uma das principais ameaças no nosso ecossistema. Agora vamos com o biólogo Matheus. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Luísa. Bem, o Pantanal, que é um dos biomas brasileiros, possui uma das maiores riquezas biológicas do mundo, tanto que no ano 2000 foi considerado uma reserva da biosfera pela Unesco. É muito natural aparecer nos noticiários sobre as queimadas nesse bioma, principalmente no final do inverno. Isso acontece praticamente todos os anos. As queimadas no Pantanal estão diretamente ligadas à expansão da agricultura e da pecuária naquele bioma. E isso pode ser observado de forma intensa no final do século XX, conhecida como expansão da fronteira agrícola. Pelo uso da técnica agrícola, conhecida como queimada, que é utilizada há muito tempo e consiste basicamente na limpeza de terrenos rurais com o uso do fogo. As queimadas estão associadas tanto na agricultura quanto na pecuária e são praticadas em áreas que já produzem produtos agrícolas, como também para novas áreas. O uso do fogo como técnica de limpeza, ele muitas vezes provoca incêndios, que é o fogo sem controle, e essa situação que chama a atenção da comunidade nacional. É internacional nesse período. O clima da região do Pantanal é o tropical semi-úmido, que se caracteriza por temperaturas elevadas ao longo do ano. E chove muito durante o verão. No caso de 2020, o que aconteceu foi que o Pantanal não estava tão úmido, já que não choveu muito nesse verão, fazendo com que os rios, por exemplo, o Paraguai e os solos não estivessem úmidos o suficiente para aguentar queimadas anuais. Boa tarde. Obrigado, Matheus. De acordo com a professora de biologia Paula Gadioli, as consequências virão em médios e longos prazos. A preocupação não é apenas com a morte direta dos animais incinerados ou mortos por asfixia, mas também com as consequências a médio e longo prazo, já que com a destruição de seus habitats há uma consequente alteração das populações, uma vez que as queimadas estão eliminando as fontes de alimento, bem como os locais de abrigo, repouso e reprodução dos animais, afirma. E agora vamos para os comerciais. Sou Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dali, do Guaraná, o melhor. Dali, Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, do Guaraná, o melhor. Dali, Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, Guaraná, Sou Dolinho, seu amiguinho.
pessoas percebem que o ser humano faz parte de uma enorme cadeia de vida, e quando ameaçamos a cadeia, estamos ameaçando a nós mesmos. Em todas as relações ecológicas sempre existem espécies mais resistentes e espécies mais sensíveis. As alterações dos meios, em que alguns casos são os próprios seres vivos que causam desequilíbrio ecológico. À procura de aperfeiçoar a tecnologia e o conforto, o ser humano constantemente vai longe demais, ameaçando muitas vezes o ecossistemas. Algumas das mudanças do ambiente vão de contaminação de rios e mares, caça ilegal, queimadas e poluição. Uma das mudanças que o ser humano vem fazendo ao longo de um bom tempo é a criação descontrolada de centros urbanos, onde ocorre o assoreamento de rios e córregos, e o desequilíbrio de espécies que têm seu habitat ocupado, além do aquecimento global que vem sendo tratado com mais importância a cada ano. Bom, vamos entender um pouco do aquecimento global. Se mudarmos a temperatura de um local, o ecossistema vai se modificar e muitas vezes essa mudança não traz benefícios. É o que acontece com o aquecimento global, onde ocorre um aumento anormal da temperatura média global provocada pela sociedade humana. O IPCC, que é uma ONG que faz estudos ambientais climáticos, onde aponta que nos últimos 50 anos a temperatura média global aumentou 1 grau Celsius, o que conseguimos perceber é que a ação humana vem provocando grandes mudanças na composição da atmosfera nos últimos 50 anos, como o aumento das indústrias durante esses últimos anos e o uso integral de carros, além de lixos expostos acarretarem numa grande liberação de gases que, em excesso, acabam deteriorando a camada da atmosfera, fazendo com que entre mais raios de sol, causando o aquecimento maior da Terra. Para a solvabilidade deste problema, e a de qualquer outro, é necessário trabalho em conjunto. A cada ano, a situação do aquecimento global se agrava mais, porém vamos ao descaso das autoridades do mundo inteiro. Para resolver um problema como esse, é necessário redesenharmos nosso dia a dia, pois é o único jeito de mudarmos essa situação a longo prazo. O filme A Última Hora trata deste assunto com um ponto de vista cativante. Vale a dica, já que traz temas atuais, como questões muito importantes do nosso dia a dia e a nossa maneira de pensar. Agora vamos colocar o trailer do filme A Última Hora, que trata deste assunto. The weather and the climate are making news in more than one region. Severe flooding has killed at least 72 people. Under siege in the grip of unmitigated catastrophe. The evidence is now clear. Industrial civilization has caused irreparable damage. Our political and corporate leaders have consistently ignored the overwhelming scientific evidence. Not only is it the 11th hour, it's 11:59. What we saw with Katrina is just prologue. Worse is yet to come. The UN estimates that by the middle of the century, there may be 150 million environmental refugees. There are too many of us using too many resources too fast. The problem is that every living system is in decline, and the rate of decline is accelerating. The tragedy is the potential extinction of humankind. We face a convergence of crises, all of which are a concern for life. Will our pivotal generation create a sustainable world in time? People need to realize there are things they can do in their everyday lives. Everybody making a change adds up to something meaningful. Our project today is the welfare of all of life as a practical objective. With existing technologies, we could literally reduce the human footprint on planet Earth by 90%. We have to imagine what it would be like to redesign design itself. These are not technical issues nearly as much as they are leadership issues. There was a time when Republicans and Democrats joined to pass major environmental laws. 500 years out, people look back at this time that this was our finest hour. What a great time to be born. What a great time to be alive, because this generation gets to completely change this world. Falando em ecossistema, um dos integrantes são os animais, que mesmo sendo muitos e de várias espécies diferentes, trabalham junto no ecossistema. No sul da Flórida dos Estados Unidos, o ecossistema está em risco de ser desarranjado por uma espécie invasora, as cobras piton. Essa invasão está sendo muito comentada, tanto que ficamos sabendo dela por um programa no canal Discovery, que fala especificadamente
sobre essa invasão e como os caçadores de piton estão trabalhando para conter essa ocupação prejudicial. Agora vamos entender um pouco mais sobre como está ocorrendo tudo Isso mesmo, Heloísa e Gabriel. Essas cobras, elas foram provenientes da Ásia e lá eram tratadas como animais de estimação e acabaram sendo trazidas para o sul dos Estados Unidos, onde se proliferaram. E estão com o risco de continuar se propagando para todos os Estados Unidos e acabar modificando vários ecossistemas do país, acontecendo um desequilíbrio ambiental. Já que ela se alimenta de quase todos os mamíferos e também de jacarés. Segundo o artigo, os efeitos no ecossistema Pantanal no sul da Flórida, conhecido como Everglades, não são conhecidos, porém trabalham com a hipótese de acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar, já que as informações apontam uma redução de 99,3% na frequência de observação do guaxinim, além do que o número de visualizações do gambá e do lince pardo diminuíram bastante. O resultado das pesquisas apontam que as cobras gigantes atuam como predadores, o que faz exercer pressão na alimentação da população dos animais vertebrados da região. A proliferação descontrolada desse animal está fazendo com que um órgão do governo tome atitudes para preservar o meio ambiente, pagando uma certa quantia para os caçadores que conseguem pegar algumas cobras, além de proibirem a entrada desse tipo de cobra no país. Essas medidas foram tomadas nos últimos anos. Nos últimos episódios da série Caçadores de Pitons, que é uma série do Discovery que está passando em 2020, os caçadores estavam numa corrida contra o tempo, já que o inverno está chegando nos Estados Unidos. E bem nessa época as cobras se enterram para não passar frio e acasalam, fazendo a proliferação ficar maior ainda. Então, os caçadores estão fazendo de tudo para achar o maior número de cobras possível. Greg Morris, um dos caçadores, diz: "Nunca me dediquei à caça, mas gosto de capturar serpentes. Me divirto e principalmente ajudo no ecossistema. A única coisa que eu quero é que a nossa vida selvagem autóctone se recupere. E para isso precisamos acabar com as pitons, mesmo sendo um animal maravilhoso e não tem culpa de nada." É isso, muito obrigada. Como vimos, o equilíbrio é essencial para manter qualquer relação do ecossistema. Quando ocorrem alterações no ecossistema, seja por questões naturais ou ações humanas, isso resulta em um desequilíbrio ecológico. Há inúmeras causas para esse desequilíbrio, como a industrialização acelerada ou até mesmo a introdução de animais invasores, como vimos logo antes. As consequências desse desequilíbrio podem interferir em muitos fatores, tanto bióticos quanto abióticos, como o agravamento do efeito estufa ou o desaparecimento de espécies. Para tentar combater os impactos ecológicos, é necessário reflorestar as áreas verdes, tanto no interior quanto nas cidades grandes. Além disso, para evitar práticas que deixam resíduos capazes de alterarem o ciclo natural de processos importantes para o nosso planeta. Por isso, é importante fazer nossa parte. Obrigada por assistir mais essa edição do Jornal. Nos vemos na próxima parte.